Eu tava tomando um mate aqui agora e não sei por que cargas d'água me veio um pensamento, né? Olhando pra cuia, pra erva, e fiquei imaginando quanto trabalho não deu pra produzir essa erva, essa cuia, a bomba. E me veio um pensamento do nada na cabeça e eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Muitas vezes a gente tá usando qualquer objeto, né? Ou um alimento, um veículo, seja lá o que for. E a gente não tem noção, a gente não para pensar quanto trabalho deu para produzir aquilo. E aí me veio à cabeça uma outra situação. Tava vendo hoje um pessoal, hoje dei uma saída ali e vi um pessoal, estavam reunidos lá numa fila, criticando, sabe? Uns criticam o governo, outros criticam os empresários, outros criticam os fazendeiros, outros criticam. Nós temos uma tendência a sempre estar criticando alguém. Eu acho que o que estraga mais esse país, agora pensando na história da erva aqui, das coisas que são produzidas, o que estraga esse país são as divisões. Não as divisões políticas, de esquerda, direita, centro, seja o que for. Isso é, isso é uma questão ideológica que cada um tem a sua e vira e mexe, tá sempre na mesa. Os lados perdedores vão sempre reclamar, os vencedores vão achar que estão certo e isso vai se arrastando. É por isso que eu deixei um pouco de lado as questões políticas partidárias. Mas eu acho que a divisão que eu falo é a divisão entre classes, principalmente entre a classe operária, trabalhadora da indústria e por aí vai, e os empresários, os produtores rurais, os fazendeiros, os patrões em geral. Os patrões, os empresários, as empresas, eu acho que eles muitas vezes eles não dão o devido valor para o funcionário. Isso é um fato. Talvez pela ganância de cada vez ganhar mais e só se importar com os lucros, que é o objetivo central, e por uma cultura, eu acho, do nosso país, porque a nossa mão de obra aqui no Brasil é muito desvalorizada. Mas também tem o outro lado, os funcionários, e eu me incluo nessa classe que já fiz muito, a gente está sempre predisposto a estar contra o patrão. Tu sempre acha que tu tá ganhando pouco, que tu tá sendo pouco valorizado, que tu trabalha e ele ganha dinheiro, e só tu trabalha e ele só ganha dinheiro. Mas quanto mais tu tem, mais preocupações tu vai ter. Quem é dono de uma empresa, ele não dorme direito, ele se preocupa, ele perde sono, porque uma coisa é eu ter R$ 1.000 investido em algo e perder, e arriscar a perder. Outra coisa é você ter milhões investido e você ter que lutar para não perder, porque o mundo dos negócios é assim. Hoje tu tá lá em cima, amanhã tu pode cair. Se tu não cuidar, se tu não te dedicar, tu não tiver um pouco de malandragem, de esperteza para lidar com certas situações, tu despenca, tu toma prejuízo. E o prejuízo de quem emprega, de quem é um empresário, de quem é um fazendeiro, um granjeiro, como a gente costuma falar aqui no sul, tu tem bastante coisa investida, tem bastante coisa em risco. E do outro lado tem o funcionário, tem o empregado que ganha pouco nesse país, as pessoas ganham pouco, pagam muito imposto, é uma classe sofrida, classe trabalhadora, e eu me incluo nessa classe. Então, eu acho que falta.
mais união e menos divisão. Porque no frigir dos ovos, um sempre vai precisar do outro. O patrão precisa do empregado, do funcionário, e o funcionário precisa do patrão. Isso é uma engrenagem. Um não vive sem o outro. Esse é um fato. Só que eu acho que deveriam de lutar a mesma guerra, entre aspas, as mesmas batalhas, pelos mesmos interesses. Eu te ajudo, tu me ajuda, vamos crescer junto, vamos, vamos nos fortalecer, vamos fazer uma parceria. Eu acho que precisa haver mais parceria e menos burocracia, menos, não diria burocracia, algo menos formal, porque um precisa do outro, como eu falei há pouco. Então eu acho que criticar, porque o Jorge lá tem a empresa lá, explora os funcionários e ganha dinheiro lá, não faz nada. Gente, ninguém constrói, poucas pessoas constroem algo sem ter um esforço. A gente não sabe quanto aquela pessoa se dedicou, o que aquela pessoa às vezes se privou para ter aquela empresa. Assim como funcionário. Muitos patrões, aquele não veio trabalhar hoje, não tem que botar para rua, porque isso aí não presta, não vale nada. Mas às vezes a pessoa está passando por um problema. O funcionário também adoece, ele também tem problemas, assim como o patrão. Talvez mais diálogo, mais compreensão. Porque se você troca de funcionário, você vai pegar outro, você pode pegar um pior. Claro que tudo tem seus limites e eu sou um defensor disso, da hierarquia e do respeito ao comando, tem uma cadeia de comando. Você é funcionário, você é empregado, você tem que fazer aquilo que o patrão manda. É a lei da natureza, a lei da selva de pedra. Mas, como eu falei antes, a divisão, essa divisão de sempre um querendo defender apenas o seu lado, o patrão não querendo ceder coisinha para o funcionário fazendo corpo mal porque ele acha que o patrão ganha demais e ali vai ficando. Todos perdem. Todos acabam perdendo, porque se o patrão perder, eu não sou patrão, não estou aqui para defender patrão nenhum, nem empresário nenhum. Mas se ele perder, eu perco também. Assim como o patrão, se ele perder o funcionário bom, tem empresas que às vezes têm um funcionário ótimo, excelente, que trabalha, que luta pela empresa, mas às vezes não é valorizado, não tem aquele devido valor. Aí vem uma outra empresa e leva. Aí tu vai ter que correr atrás, aí tu pega um lá que trabalha contra, que. Então, um valorizando o outro, todos ganham. Assim é na agricultura. Eu confesso que eu também já fui um crítico. Mas esse povo aí ganha um dinheirão, aí não fazem nada e ganha um monte de dinheiro aí, esses fazendeiros, esses granjeiros. Mas eu comecei a analisar. Mas eles também têm um monte de coisa em risco. Se dá uma seca, se dá uma zebra, eles perdem bastante. Não é que eles sejam melhor que os outros. Eu acho que todas as profissões são iguais, todas têm sua importância. Mas tem coisas que não é fácil. Tem um parente da minha esposa que mora, eu não lembro a cidade, é para perto de Coronel Barros, que eles lidam com leite. A gente foi lá esses tempos. Eles estão bem de vida, estão por cima, olha. Mas é sofrido. Não tem sábado, não tem domingo, eles lidam com leite. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem chuva, não tem sol, tem que estar lá. Claro que ganham bem. Essa história que não dá, que plantar não sei o que não dá, dá, tudo dá. Dá lucro sim. Só que é sofrido. Tem os riscos. É uma loteria. A gente nunca sabe o que o tempo vai fazer. A gente não é senhor do tempo. Só Deus é senhor do tempo.
Quando tu planta no chão, tu não sabe se vai chover ou se vai fazer seco, tu não tem como prever. E a natureza, como eu sempre digo, ela não se adapta a você, você tem que se adaptar a ela. Então, grandes investimentos trazem grandes riscos. Mas também tem aquele humildezinho lá que tem um pouquinho, que luta para sobreviver, às vezes não tem incentivo, às vezes não tem ajuda. E o que acontece muitas vezes? Os grandes começam a engolir os pequenos. Porque o pequeno é mais suscetível às crises. Aí os grandes engolem o pequeno. E muitos pequenos também não se interessam para crescer. Tem gente que deixa. Tem um feijão para carpir, vem para a cidade tomar cachaça e deixa lá. Aí tu não vai crescer. Aí tu vai ter queixar do governo, tu vai ter queixar do clima. Não, aí não. Mas é tudo um ciclo, tudo um grupo. Nós somos todos parte do mesmo grupo. Patrões e empregados. Como eu falei no início do meu vídeo. Acho que deveríamos todos nos unir e termos mais empatia um com o outro. E não vivermos em pé de guerra. Funcionários e patrões é uma eterna queda de braço e um querendo, sabe, um não valorizando o outro, um querendo derrubar o outro, o funcionário às vezes querendo derrubar o patrão às vezes não valorizando o funcionário. E olha, gente, não é fácil arrumar um funcionário bom. No mundo de hoje em dia, trabalho até hoje em construção, quando dá de jeito eu faço construção, trabalhei 30 anos em construção. Não é fácil tu achar um funcionário bom. Quando acha tem que valorizar. E o funcionário, quando consegue um emprego, porque muitas vezes também os funcionários correm atrás e vão atrás e fazem tudo que é proposta para conseguir uma vaga de emprego. Quando conseguem, trabalham um mês, no segundo mês já estão lá se desviando, achando que está ganhando pouco. Ah, mas eu vi muito. Tive muitos colegas aí há pouco tempo, e não vou dizer onde nem quem, mas que vou trabalhar conforme eu ganho. Ganho pouco, vou trabalhar pouco. Mas se tu acha que tu ganha pouco, tu procura outro emprego. Como eu falei num vídeo, eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Se tu não tá feliz onde tu tá, tu segue teu destino. Tu vai procurar outra forma de vida. Eu fui concursado 2 vezes na prefeitura e eu achava que eu ganhava pouco, eu pedi para sair. Eu mesmo pedi exoneração e saí. Pronto. Vou ficar lá me escondendo, porque eu ganho pouco, vou trabalhar pouco, mas vou ficar lá me escondendo. Não, eu peguei e saí, fui para outros rumos. É assim. Porque se tu ficar nessa de fazendo corpo mal, eu tô ganhando pouco, vou ficar aqui acomodado, não vou fazer nada, vou ficar aqui me escondendo. Tu nunca vai crescer, tu vai ser sempre aquilo ali, né? Aí tu vai estar sempre de mal com o teu patrão, sempre de mal com a empresa que tu trabalha, porque tu tá te sentindo mal, porque tu acha que tu é pouco valorizado. E muitas vezes não te valorizo mesmo. Mas se tu não for valorizado onde você está, você vai para outra, você não está preso naquele lugar, você pega um outro rumo. Não está fácil? Não está fácil. O funcionário, o empregado no Brasil é valorizado? Não. Por raras exceções, tem as exceções. Mas, como eu disse, todos têm sua culpa. Acho que todos deveriam se unir. E um empresariado forte, um Estado forte, uma agricultura forte, um Estado forte, um funcionário valorizado pelo empresário, pelo fazendeiro, pelo granjeiro, colono, seja o que for, Estado forte, todos se fortalecem. Então, pense nisso se você é um funcionário ou se você é um empresário. Ceda um pouquinho, valorize teu funcionário, valorize teu patrão. Fazemos parte todos do mesmo mundo. Ok, amigos? Um abração, que Deus os abençoe. Se tu não é inscrito no meu canal, se inscreve. Jorge Vanderlei Carvalho.